Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará Avesso. A gente vem conversando agora, de uns tempos para cá, com alguns políticos, um assunto áspero, um assunto suspeito hoje no Brasil. É horrível se a gente juntar essa palavra à ação política, mas é a verdade, é o fato. Mas hoje nós vamos conversar, como dizia o Celino, botar borboletas nesse discurso. Nós vamos conversar com um poeta e um compositor, um artista, Joãozinho Ribeiro. Muito boa noite, doutor Joãozinho. Boa noite, Américo, e boa noite aos telespectadores desse programa Avesso, né? Que interessante, quando eu fui convidado para participar, eu pensei logo, poeticamente, o avesso do avesso do avesso, talvez seja a mais incompleta tradução que a gente pode tentar compartilhar nesse diálogo, né, que eu espero que seja bastante proveitoso, né, do ponto de vista de fazer com que outras pessoas também possam usufruir desse nosso papo, né? O senhor é um técnico também, um técnico na parte fiscal, não é isso? Eu acabei sendo uma pessoa que trilhou por vários caminhos, né? Eu fui professor de Direito Constitucional, fui servidor público concursado da Receita Federal, analista tributário, estou aposentado agora. Como é conviver isso com um artista? É um pouco complicado, né? Mas eu não conseguiria ser essa pessoa construída coletivamente se eu não tivesse trilhado por esses vários caminhos que se apresentaram, né? E eu faço minhas palavras do poeta Tiago de Mello, quando perguntaram recentemente para ele se, diante de tudo que ele tinha vivido, se ele estava caminhando agora por outros caminhos, né, com outro jeito e tal. E ele disse assim: eu não tenho outro caminho, meu caminho é aquele que sempre espelhei. O que eu tenho agora é um novo jeito de caminhar. Então, eu acho que, apesar de todas essas experiências plurais e diversas, eu acho que não teria outra maneira de construir essas humanidades, né, que fazem parte da minha personalidade enquanto cidadão do mundo, né? Artista, quase engenheiro, quase economista, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito, professor de Direito Constitucional, compositor, com mais de 100 músicas gravadas, né? Com livros publicados também, e participação também em várias outras publicações. Mas, essencialmente, Américo, esse cidadão encharcado de humanidades. O senhor também exerceu ativamente a ação política. E de repente suspendeu. Alguma reclamação contra o fato? Não se sentiu confortável? O que foi que aconteceu que de repente suspendeu? O senhor sempre foi militante, filiado a partidos? O que foi que aconteceu? Eu acho que eu nunca gostei do que a gente chama de zona de conforto, né? Sim. Embora eu tenha morado perto da zona do Baixo Meretriz durante grande parte da minha vida. Que era absoluto conforto. Que não era também tão confortável, né? Então, eu acho que sempre para mim foi um desafio essa questão do viver, né? Eu te diria, Américo, até pela própria o início da minha existência. Com 9 anos eu tive um sarcoma de mandíbula, né? Sim. Que eu carrego aqui os efeitos dele do lado esquerdo do rosto e do peito também. E a medicina me deu 5 meses de sobrevida. Eu completei... Nessa época, 5 meses? 5 anos de sobrevida. 5 anos de vida. Você tinha quantos anos? Tinha 9 anos. Até 14 estava resolvido. Deveria não fazer parte mais desse convívio com vocês, né? Eu completei 63 em abril, né? E eu não morro nem que me matem, né? Eu quero continuar fazendo vida e arte e vida enquanto for possível, né? Então, para mim, todos esses desafios da existência fazem parte de um conjunto, né, que é o existir, né? O existir e carregar essas humanidades e essa reprodução do mundo que me cerca por meio do mundo que está dentro de mim, né, como dizia o poeta alemão Goethe, né? Então, eu acho que viver diferente, para mim,
seria talvez, mas era mais confortável. Mas se tivesse mais confortável, eu acho que era preferível não ter enganado a medicina. Não ter enganado, ter morrido aos 14. Mas me diga uma coisa, essa militância política foi ainda um ponto de humanismo, essa coisa com a humanidade, com o homem, a preocupação com o homem? Eu acho que ela tem início justamente quando nós, minha geração e a tua também, teve uma luta renhida pelas liberdades democráticas, né? Vivíamos numa ditadura militar e preenchemos o espaço necessário. Eu, por exemplo, participei do Congresso de Reconstrução da União Nacional dos Estudantes, em 79, participei do Comitê Brasileiro pela Anistia, fui fundador do Partido dos Trabalhadores e de outras experiências naquela época. Então, essa parte era uma parte que os artistas e os intelectuais estavam bastante engajados. Agora, uma coisa é aquele período que a gente precisava de todas essas ferramentas para poder redemocratizar o país. E a outra questão é depois do país, digamos assim, depois do final da ditadura militar, né? Como construir um novo processo democrático. Aí realmente entram vários outros atores e a realidade não é tão simples como a gente achava, né? E não é também uma fórmula aritmética. Ela nem sempre o 2 mais 2 vai dar 4, né? Então é uma construção mesmo coletiva e difícil. E o período que nós vivemos também é um período muito difícil, esse atual que nós vivemos. Qual a dificuldade maior que o senhor? Eu acho a intolerância, a violência e também a não aceitação das diferenças, né? A perseguição a alguns grupos que antigamente se chamava de minoritários na sociedade, que eu acho que já não são tão minoritários, né? E por incrível que pareça, a ascensão, né, de grupos de extrema-direita, de um novo fascismo, né? Depois, esse ano nós completamos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Completamos 50 anos, né, das grandes rebeliões estudantis de 68, né, o Maio 68 na França. Também 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, né? O próprio um dos maiores símbolos da luta por liberdade e justiça na humanidade, o Nelson Mandela, completa 100 anos, completaria 100 anos de existência. Mas também temos algumas datas cruéis com base nesses marcos históricos, né? 50 anos da morte de Martin Luther King, assassinado brutalmente. Uma luta bastante justa, e 50 anos da decretação do famigerado AI-5, cujo objeto principal foi... Eu não me lembrava de 5. Foi a cultura. 68. Foi a cultura, né? 13 de dezembro de 68. Então, eu penso hoje que a cultura também ainda é um grande cimento, né, para costurar esse tecido roto e tão cruel das desigualdades em todas as suas camadas no mundo, né? E eu acredito também que, por parte das esquerdas, e eu sempre me considerei um militante de esquerda, que não precisa, para você se dizer de esquerda, você não precisa estar em partido político ou coisa parecida. Basta uma ação. Uma ação, justamente, né? Eu acho que uma parte que as esquerdas sempre negligenciaram, e como você falou, eu tive uma vida muito ligada também a filiações partidárias, né? Uma vida muito grande dentro do Partido dos Trabalhadores, é que as esquerdas no mundo inteiro negligenciaram e ainda continuam negligenciando um elemento chamado cultura. Agora, antes de a gente entrar nessa coisa de cultura, eu queria fazer uma pergunta. Você é um dos fundadores do PT. Agora, o grande líder do PT, o Lula, ele foi agora julgado num processo tecnicamente absolutamente louco. Acusado de coisas sem prova. Se apartamento é seu, cadê o recibo? Não tem. Se apartamento é seu, tem escritura? Não tem. Venderam o prédio, o apartamento agora, deram dinheiro para ele? Não. Então o apartamento não era dele. Como é que o senhor está olhando, viu isso como cidadão e como um homem formado em direito, com mestrado em direito penal? Em direito constitucional. Direito constitucional, desculpa. Independentemente da herança, né, e da participação e as críticas que eu tenho do PT, né? Aí o pessoal sempre diz, ele saiu da casa que ele saiu, está falando mal dela. Mas eu acho que a grande reflexão crítica
tem de ser feita com crítica, né? Eu acho o seguinte, que a prisão do Lula e o alijamento dele do processo eleitoral deixa o processo amputado. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos, queiramos ou não, numa democracia representativa burguesa liberal que nós escolhemos como uma forma de combater o período ditatorial. Então, se todas as pesquisas apontam que 50% das intenções quase contém o nome de Lula, né? Variando de instituto para instituto, mas ele sempre à frente, negar a possibilidade, num processo como esse que você acabou de falar, da vontade legítima da população participar e escolher, eu acho que, em relação à democracia, é um perigo. É um perigo muito grande porque você deixa sem voz, né? Um contingente expressivo de pessoas que não querem os outros candidatos. E, Américo, a exemplo da eleição de 2014, que foi um recorde de abstenção, né? A gente corre um sério perigo de termos uma candidatura, de termos alguém eleito para a presidência sem nenhuma legitimidade. Que dentro desse processo, desse sanatório geral que nós temos hoje na política brasileira, torna ainda mais perigoso essa falta de representação, ou como os filósofos, sociólogos têm dito, né? O questionamento da própria democracia representativa, que é uma conquista da própria humanidade também, né? Que quem está não nos representa. Então, o conceito da democracia, ela é ferida bem aí, é ferido bem aí. Justamente essas revoltas que tiveram em 2013, um dos grandes slogans que era manifestado, seja na Primavera Árabe, os países do Oriente Médio, seja nos Estados Unidos, era: você não me representa. E também a grande abstenção que teve na própria última eleição nos Estados Unidos, de 2016, do Trump, né? Dá para se verificar perfeitamente que essas formas de participação popular estão bastante desgastadas e talvez seja o momento da gente também trabalhar outras formas que, digamos assim, interessem e motivem a própria população a participar. E uma coisa perigosa também, não aceitar a demonização da política. Sim. Nosso primeiro bloco esgotou, meu poeta, e a gente volta já em um instante só. Aguarde.